Isso. Você corre lá, daí acabou lá, você corre, a banho tá de corre na casa do mundo. Não, mas ele conhece. Muito bem. Então vamos dar continuidade agora, baseado no que foi apresentado pelo professor Arnaldo Walter e pelo professor Januzzi na primeira parte. Vamos dar início à discussão. E eu vou começar com uma pergunta que eu acho que vale tanto para o professor Januzzi quanto para o professor Arnaldo. Quando você falou especificamente de atualização da infraestrutura, né? Algumas infraestruturas não têm como ser, talvez, renovada, né? Eu acho um exemplo maior, bem próximo nosso aqui, são os nossos prédios, né? Aqui a eficiência energética é zero, né? Então, aqui é um exemplo de ineficiência energética imensa. Mas olha a nossa história, não tem ruína dos maias, isso ali. Você abandona a cidade. Mas existe acaba a água, você... Mas existem alguns casos em que você abandonar a infraestrutura é desastroso, que foi o caso dos bondes no Brasil. A retirada de trilho de bonde foi uma coisa desastrosa para a mobilidade urbana, como se diz atualmente. Então, onde é que a gente traça a linha? Onde é que a gente traça a linha divisória? Vou tentar complementar. Há um livro agora que eu consultei, mas não consigo lembrar o autor, sobre novos modelos de negócios no campo de energia, de serviços energéticos que estão emergindo lá no Vale do Silício. Se você vê isso com algum otimismo, geração descentralizada, essas coisas todas. E dentro dessa mesma pergunta de infraestrutura, a parte da infraestrutura, dessa pergunta da infraestrutura que eu colocaria para o Arnaldo, é justamente algo que ele mencionou e que foi demonizado por muitos anos, que é a energia nuclear. Né? Foi absolutamente demonizado e existe uma série de exemplos em que a energia nuclear é absolutamente vantajosa. Então, eu também queria aproveitar na mesma linha. Você está ficando complicado. Sabe eu que você falou numa hora que você estava conversando sobre a infraestrutura que nós temos hoje e pensando no futuro, né? Nós estamos criando uma geração em que não está pensando muito lá, né? Isso depende um pouco de nós aqui. Eles estão passando pela universidade, né? Não vou contar nem o anterior, né? Passando pela universidade e, na minha visão, fora todo o arcabouço que existe de formação, você põe lá as equaçõezinhas, você vai ter eficiência e tal, será que não existe aqui uma possibilidade de que isso mude para que atenda a essas novas visões que a gente tem que ter no futuro a respeito dessa temática em si, com a infraestrutura depois de anos, passando por nós pela universidade? Então agora vamos deixar os palestrantes falarem. Não, eu começo? Estriche. Bom, então deixa eu fazer um comentário aqui baseado no meu ponto de vista. A questão da infraestrutura existente e com que velocidade que isso é alterado, né? Eu não conheço os detalhes como os estudos são feitos, mas eu suponho, por exemplo, que quando a agência internacional, né, uma referência, faz estudos e mostra que, pegar o caso, por exemplo, dos veículos elétricos, né, que vai demorar tantos anos, não são poucos, né, são décadas, né, para que haja uma alteração significativa da frota, né, esse aspecto é levado em conta.
né? Então, acho que assim, existe uma infraestrutura que é uma infraestrutura, um parque tecnológico que é de muito má qualidade, pouco eficiente, que em princípio se imagina que isso vai ser descartado rapidamente, né? Então, se for possível. Então, vamos supor que o objetivo fosse substituir fogões a lenha por fogões com queima de um combustível gasoso, né? Então, por mais que ainda existisse vida útil dos fogões a lenha, eu acho que se considera que isso é desejável que seja sucateado rapidamente, né? Agora, aquilo que não se deseja que seja sucateado rapidamente, ou porque leva muito tempo, né? Que é o caso de penetração dos veículos elétricos para substituir combustíveis dos veículos motores de combustão interna, né? E porque também leva muito tempo para se criar a infraestrutura dos veículos elétricos, essas taxas de penetração são muito longas, né? Então, assim, não sei se todo mundo já viu esses estudos, mas não tenho ilusão de que veículos elétricos vão ser a absoluta panaceia, a menos talvez na Noruega, na Islândia, né? Em alguns poucos países com condições muito particulares, mas vai levar décadas para ter uma mudança radical. Acho que esse aspecto é levado em conta, né? Nos estudos, mas não necessariamente nas ações. Então, o que o governante precisa fazer é antever. Então, o que o Brasil fez com as suas ferrovias, né? Então, talvez pudesse ser aproveitado muito pouco dos leitos ferroviários que existiam, né? das estações, mas o sucateamento que foi feito vai torna muito mais difícil agora sair quase que absolutamente do zero para haver uma alteração. Então, esse é um aspecto evidentemente importante, né? O outro comentário que vocês fizeram é com relação à questão da energia nuclear, esse comentário de você, né? A energia nuclear, do ponto de vista das emissões de gases de efeito estufa, é uma tecnologia que é bastante benéfica, né? Porque no ciclo de vida da geração nuclear, as emissões são muito pequenas, né? E a vida útil de uma central nuclear é muito, muito grande, né? Umas 5 décadas, né? Então, do ponto de vista de contribuição, o potencial é enorme, né? Do ponto de vista econômico, bastante discutível, né? Então, mesmo aqueles resultados que eu mostrei lá, 6%, quando eu ofereço uma disciplina que tem relação à energia, faz a relação à energia com mudanças climáticas, eu procuro chamar a atenção e peço para os alunos verificarem nos diferentes estudos da Agência Nacional como esse percentual da nuclear está modificando ao longo dos anos, né? E, em geral, está caindo a contribuição do nuclear, porque o nuclear não é uma realidade. Não tem um investimento em larga escala nuclear em nenhum lugar do mundo, principalmente após 2011, o acidente de Fukushima, que existe uma aversão, né? Então, às vezes, nem é por fatores tão objetivos, mas assim, porque existe uma aversão. E o governante, o político de determinado país não tem condições de propor, né, que energia nuclear seja utilizada em larga escala. Eu acho que, em um determinado momento, enxergando assim, o tamanho do desafio, que é a redução das emissões, né, na escala que precisa haver a redução de emissões, sei lá, daqui 2, 3 décadas, eu acho que algo vai ter que acontecer para haver uma penetração maior da energia nuclear. Mas é uma tecnologia promissora, evidentemente que o desafio é enorme, né? E agora o teu comentário, Rubens, sobre a questão das pessoas, o comportamento, né? Eu acho que até, assim, eu não conheço muito os jovens, né? Para saber sobre o comportamento, o que eles têm em mente, os objetivos e tal. Mas acho que as pessoas são até mais conscientes do que eram na minha época, né? Com relação a mudanças, né? São mais adeptos, por exemplo, você vai num coffee break, evidentemente são outros momentos, mas quando você vai num coffee break e a pessoa fica preocupada, né? Se eu vou tomar um café com um copinho plástico e alguém vai recriminar, isso já é uma mudança de comportamento. Você pode ter tomado o café com o seu copinho plástico porque não tinha alternativa, mas, né, você já teve uma preocupação. E as pessoas vão, né, mudam hábitos. Assim, o padrão acho que do jovem europeu é, assim, não é uma pessoa super interessada em ter posse de um automóvel. Ele não acha que é muito legal ter um automóvel, né? Sair, não tem nada que fazer, vai sair dando voltas aí, não, um veículo potente para acelerar rapidamente onde não tem radar, alguma coisa assim, né? Ou onde não tem radar, porque o presidente lá é moderno, né? E abolir os radares, alguma coisa assim, né? Mas as pessoas tendem a ser diferentes, né? Talvez estejam longe de ser o ideal do ponto de vista de comportamento para a mudança que a humanidade precisa. Mas eu acho que já existe uma mudança de comportamento em relação a alguns anos atrás.
Bom, eu vou começar na energia nuclear, né? Olha, e responde um pouco a questão da... Eu, de fato, ando preocupado com a questão de infraestrutura por dois motivos. Não sei se você sabe, né? Eu sou um dos coordenadores daquele programa de mudanças climáticas da FAPESP, né? E a gente está reescrevendo os objetivos do nosso programa e eu estou exatamente nessa parte, né? Como incentivar que os pesquisadores de São Paulo façam, especialmente da área de engenharia, olhem para os problemas e adaptar, né, a nossa engenharia frente a mudanças climáticas, né? Pontes estão caindo, não estão caindo as pontes, estradas não duram o que deveriam durar, né? Alguma coisa está errada, alguma coisa tem que mudar. Então, materiais, coisas... Bom, enfim. Então, a gente olhando... né, como que essa infraestrutura foi colocada e foi mudando, né? Sempre, ou é uma determinação de próprio governo, né? Então, veja bem, o que aconteceu com o GLP no Brasil, que é uma história de sucesso, né? Da década de 60 e 70. Foi toda uma arquitetura para mudar isso, né? E vamos dizer assim, essa foi uma mudança do bem, né? Que tirou da lenha e conseguiu colocar o GLP de norte a sul, de leste a oeste, né? Da zona rural até a zona urbana. Foi feita uma estratégia e tal, né? Então foi colocada uma infraestrutura, quer dizer, transformou-se o mercado para isso. O etanol é um outro exemplo de sucesso, né? Agora, os nossos desafios são de outra ordem agora, né? Né, a gente estava com uma estrutura, né? Veja, assim, a energia eólica está forçando mudança de uma infraestrutura também, né? Porque as nossas linhas de transmissão não correspondem às jazidas, né? Então isso demorou para acontecer, né? Teve muito, né? Não sei se lembram, um tempo atrás, muitos parques eólicos não conseguiam conexão, não é? Mas o que é muito estranho, né? Porque não tem planejamento nenhum. Mas e a questão de infraestrutura, ou ela ocorre, né, devido a interesses privados, no caso do Brasil, o transporte rodoviário, ele pegou um interesse de desenvolvimento que o governo tinha, né, de desenvolvimento industrial, e do interesse de expansão da própria indústria automobilística naquele momento, né, depois da guerra, né, então houve uma conjunção ali de interesses. Mas aí quando você olha, por exemplo, o caso da energia nuclear, aqui está o ponto, na Alemanha, por exemplo, né, quando eles há cerca de 10 anos atrás, na época de Fukushima, eles determinaram, né, estabelecer uma política chamada Energiewende, né, de defasar, né, de decomissionar o que tinham, sair do carvão e tinham que fazer outras coisas, né, foi o que eles fizeram. Então eles têm, né, e com isso eles alavancaram, né, uma pletora de outras coisas, muito por uma determinação de governo que fez com que essas outras coisas, né, acontecessem. Veículos elétricos, muitos países estão colocando metas também, né, de emissão zero. Bom, emissão zero para veículo, ou hidrogênio ou eletricidade, né? Então tem o Reino Unido, tem estados nos Estados Unidos, né? Então, aí pelo menos existem metas e existem assim um certo concerto de ações para chegar lá, né? E tem também o interesse da indústria. Então, de novo, tem agora o timing eu não sei dizer, mas assim essa infraestrutura, ela mesmo que seja cara, ela no caso do etanol foi isso, foi caro naquele momento, mas era o que tinha e você faz acontecer, né? E tem vários exemplos, né, onde isso né, tem ocorrido. Então, mas precisa haver esse conserto, né, de uma visão de futuro, né? Às vezes a visão de futuro é errada, né? No caso do transporte rodoviário, né? A gente está no beco sem saída, né? Dependente de uma logística totalmente esquisita aqui, né, no país, desse tamanho, né? Dependente, né? Então precisa de novo sentar à mesa e ver, né? Então a visão de futuro e essas parcerias, né?
E cada vez mais, né, eu acho que, até porque as tecnologias mudaram, a própria economia mudou, né? Então, aí voltando à questão da descentralização, né? A própria noção de economia, né, não é mais uma economia, é uma economia que recicla coisas, né? É uma economia que também está olhando aspectos mais distribuídos, né? A própria economia, né, em muitos lugares está indo para essa direção. Então, eu não vejo assim como né, impossível, né? A questão, né, perpassa um pouco, eu acho que é importante ter essa visão, né, de futuro e saber o que a gente quer, né? O que a gente vai fazer. Muitas coisas, né, já estão ficando tão evidentes que não podem ser feitas como eram, né? E uma delas é a nossa própria estrutura, né? Nossa própria estrutura urbana. Porque às vezes eu até acho, olha, é melhor abandonar. Né? Se me pergunta, se um dia eu fosse reitor aqui, eu falei, bom, tem que sair desse lugar aqui. Não adianta pintar, entendeu? Por curtir. Um museu, entendeu? Não é assim. Faz um outro lugar, tá certo? Esse lugar vai durar, entendeu? Mas assim, tem que ter essa visão, né? E muitas vezes a nossa visão é muito de curto prazo, né? A nova geração, eu tenho uma visão ainda um pouco assim distorcida. Às vezes eu fico animado, às vezes não tanto, entendeu? Porque essa questão do europeu não querer usar o carro, etc., é porque ele tem tudo ali, né? É fácil um cara de São Paulo pensar assim também, mas aqui em Campinas eu não tenho como só depender de Uber, né? Então, né, por quê? Porque houve, né, um contexto que foi pensado no coletivo, né? Foi pensado no coletivo. Acho que um dos nossos problemas é que, no fim, a gente está sendo muito individual o tempo todo, né? E a gente está ensinando isso para os nossos alunos também, né? Resolva o seu problema, né? Passe você de ano, né? A gente não tem aquela noção de comunidade, né? Que é central na nossa, para ser central para, né, para a sobrevivência, né? Então, eu diria assim, que esse é um aspecto que me preocupa. A gente não está passando um pouco essas ideias de valores. Haja visto o que a gente vive aqui, essa guerra, né, virou uma divisão enorme, né? As pessoas não conversam, né? Nós temos uma pergunta. Você mesmo. Bom, na verdade não é exatamente uma pergunta, seria um pouco de reflexão e pegar um pouco, casar com a discussão de ontem, que vocês estavam falando muito dessa questão da aproximação, universidade e sociedade. Que eu acho que talvez, eu não sei se o nosso foco está errado, acho que talvez a gente fique muito fazendo estudos como políticas públicas. Claro, política pública é muito importante, ela é fundamental para alavancar setores. A gente tem experiências, né, no Brasil e mundo fora de que política foi fundamental para determinada tecnologia, determinadas ações. No entanto, a gente sabe aqui no Brasil que a gente não pode confiar em governo, né? A gente não pode contar com o governo, e a gente sabe, o professor Janos falou muito certo, essa questão dos setores conservadores. O lobby que existe hoje no Brasil para frear determinadas ações é muito grande, né? Então, eu não sei se talvez a gente esteja hoje batendo a tecla errada de tentar ultrapassar o lobby, né, fica ali, não, gente, isso aí tá errado, é desse jeito que tem que fazer, e propor para o governo, nossa política pública tem que ir em tal direção e tal. Ou se talvez a nossa falha seja em talvez passar isso para a sociedade. Olha, sociedade, o que está acontecendo, o problema é tal, se a gente não fizer alguma coisa, a consequência é isso, aquilo. Então, nós, como sociedade, vamos pressionar o governo em termos de mover para uma política pública que represente o que a sociedade quer, que foi um pouco o seu último comentário, né? Talvez, eu acho que hoje no Brasil, eu não sei, eu conversando com as pessoas, e até muito hoje nessa guerra ideológica que a gente se encontra, né? Os governos, eles atendem interesses deles. E eu acho que, eu não sei se teve algum dia no Brasil algum governo que olhou para os interesses da população e viu o que a população estava querendo, estava precisando e trouxe. Talvez um mais, outros menos, mas a gente não pode... Eu cheguei a essa conclusão do que eu vi estudando da minha curta vida de pesquisadora, né? Tive a oportunidade de participar de algumas discussões do Fórum de Mudanças Climáticas.
E eu vi esse lobby muito forte, muito presente. Então, e todo lugar que eu vou, né, assisti uma palestra semana passada um cara da BVE, falando também que ele foi lá conversar as montadoras também numa pressão muito grande, muito absurda, querendo frear também a tecnologia. Então, talvez, acho que, eu não sei se o nosso foco está errado. Se talvez a gente precise mudar o foco e saber conversar com a sociedade sobre os reais problemas. É uma grande reflexão que é um pouco em torno disso. Fale uma coisa? Por favor. Então, não, agora eu vou falar como diretor de uma ONG, né? Que eu acho que é muito por aí mesmo. Eu acho que tem que dar voz, né, para esse que a gente chama de terceiro setor, que é uma outra visão, tá certo? Teoricamente, de pessoas menos comprometidas com determinadas, ou seja, organizações que são mais comprometidas com determinados valores, né, do que com determinados interesses econômicos, né? Então, assim, eu acho que é salutar você olhar, né, países onde isso sempre toca quando você... você tem grupos mais atuantes e diversos, tá? É importante essa diversidade, né? Então, não é que tem a resposta lá, mas tem uma resposta. Ninguém tem a resposta para todos os problemas, né? Mas eu acho assim que começar a agregar novos agentes com outras ideias, com outras opiniões ou com outras liberdades de pensamento, né? É bom para todo mundo, entendeu? Então, quando você perguntar, devia conversar, né? E a política pública é uma política que é feita com todo mundo, tá certo? Inclusive com os setores conservadores e tudo mais, né? Agora, a gente tem que aprender a fazer essa conversa, construir essa conversa. E eu acho que aí ainda é uma coisa incipiente aqui no Brasil, mas eu vejo que está aumentando, tem muita gente boa, né, olhando para isso. Eu acho que esse terceiro setor tem que ter um papel mais relevante para ajudar a construir essa conversa. Comentando alguma coisa do meu lado, por exemplo, acho que em geral os governos representam os setores que conseguem se fazer representar, né? Exceto aí algumas ditaduras, né? Que é um grupo muito fechado, muito exclusivo. Então, em geral, os governos estão atendendo aos pleitos, às pressões dos grupos que se fazem representar. E, evidentemente que o setor produtivo, né, não se torna poderoso nos países, né, sem ter uma capacidade de se articular e fazer valer seus interesses e assim por diante. É evidente que a sociedade como um todo ela precisa buscar os seus canais, pode ser via as ONGs, né? Evidentemente que a universidade tem papel, mas não é a tábua de salvação, não é o único caminho, né? Parte do papel que acho que a universidade tem que fazer é repassar conhecimento, fomentar a discussão com as pessoas que frequentam a universidade, né? Evidentemente que nós falhamos, né, no nosso dia a dia, né? São raros eventos como esses que vocês estão organizando agora, né? No programa que nós fazemos parte do planejamento dos sistemas energéticos também os debates e diálogos são raros e não deveria ser assim, né? Supõe que o programa de bioenergia é um pouco diferente e assim por diante nos vários programas. Agora, a universidade falha talvez no que deveria ser o mais importante, que é de alguma forma atrair a sociedade, né? Até para explicar o que é a universidade, né? O que está sendo discutido, o que está sendo feito, né? Então, a universidade faz muito pouco isso, faz muito mal, né? Então, organizar, não sei que nome que tem agora, mas Universidade de Portas Abertas, alguma coisa assim, isso é muito pouco. Até com divulgação científica mesmo, a gente tem uma dificuldade. A gente é tão condicionado a escrever como pesquisador, né? Escrever um artigo científico. A gente tem uma dificuldade de simplificar aquilo que a gente está fazendo de uma forma que a sociedade possa entender e identificar a importância daquilo para ela mesma. Tem que ter alguns, assim, outro dia,
acho que no ano passado estava preparando lá aulas de termodinâmica e estava buscando vídeos, né? E por alguma razão caí numa página de um laboratório nos Estados Unidos, agora não sei qual laboratório, que eles têm um evento que é Science on Saturday, né? Então, aparentemente, o que eles fazem, eles organizam eventos científicos todos os sábados, né? E divulgam, e a maneira como eles encontraram de canalizar e trazer mais famílias é fazer divulgação com umas escolas de ensino mais básico, né? Para atrair crianças, aí vem os pais ou quem está cuidando das crianças naquele dia para participar dos eventos. Então, isso a Unicamp não faz, e acho que são raras universidades, se é que tem alguma universidade brasileira que faz isso regularmente. Então, assim, ao não fazer isso, a universidade também não se mostra como um canal para a sociedade. É uma falha, essas coisas precisam ser superadas, né? São coisas que a gente precisa aprender a fazer, né? Agora, o que eu suponho que a maneira ideal de se encontrar uma solução é que a sociedade, uma vez consciente, ela se encontre, né? Encontre os seus canais de organização e de se fazer se expressar. Todo cientista tem uma dificuldade muito grande de falar com o público. Existe um outro problema. O Richard Feynman, que foi prêmio Nobel de Física, ele tem um livrinho chamado QED, que chama-se Quantum Electron Dynamics, que ele foi uma série de palestras que ele fez na Nova Zelândia para donas de casa, para explicar o que era eletrodinâmica quântica para pessoas que não sabiam nada de física. E ele faz isso, e ele era capaz de fazer isso. Ele, quando a Challenger explodiu, ele explicou em 2 segundos por que ela tinha explodido, né? E deixou todo mundo com cara de idiota, porque mas ele tinha essa capacidade, e a grande maioria das pessoas que atuam na universidade tem uma dificuldade muito grande em se comunicar, não são todos que podem. Esse tipo de evento que o Arnaldo mencionou agora, esses eventos são interessantes, porque aí você pode explicar um pedacinho pequenininho, cada um explica um pedacinho pequenininho, cada um de nós sabe explicar um pedacinho pequenininho em linguajar corriqueiro, né? Isso é uma dificuldade. Agora, só pegando um gancho no que você falou, acho que o Arnaldo mencionou um fato importante aqui, o seguinte, ele fez a seguinte afirmação: ele não vê a mudança para carros elétricos aí num universo de menos do que 30 anos, né? E realmente isso acontece. Você não muda uma tecnologia de uma hora para outra só porque a outra é um pouquinho melhor ou porque pode ser até muito melhor. O carro elétrico tem uma série de problemas, mas mesmo que esses problemas técnicos já tivessem sido resolvidos, você não consegue mudar toda a infraestrutura de uma hora para outra, né? Até porque você só consegue fazer isso, na verdade, quando você tem regimes autoritários, tá? Os Estados Unidos, quando passaram a adotar o sistema de catalisadores automotivos em 1975, eles deram um prazo de 25 anos para que as coisas fossem mudando. Então, durante 25 anos você encontrava nos postos de gasolina com chuva e sem chuva. Só no ano 2000 é que foi extinta a gasolina. Então deram-se 25 anos, porque o governo não pode chegar. Se o governo fizer isso, o governo cai. O povo se rebela. Aqui no Brasil, o cara muda o teor de álcool na gasolina e o problema é seu. Você é que tem que ir na oficina mecânica para trocar a razão de compressão do seu carro. O problema é seu. Então, quando você tem governos que são realmente, que respeitam o cidadão, aí você vai ter consequências. E a consequência é essa: um processo que ambientalmente seria muito melhor se você determinasse, mas você não pode fazer isso porque você está ferindo alguns direitos das pessoas e você não pode fazer isso. Eu acho que toda essa transição, né? Essa transição é negociada, né? Eu vou lembrar aqui o tratado o protocolo de Montreal, né? É exatamente a mesma coisa, demorou 30 anos para erradicar no mundo inteiro e cada país teve uma velocidade, isso foi tudo negociado, né? Algumas transições tecnológicas envolvem esse tipo de porque às vezes são passivos que já estão investidos, né? Às vezes são dificuldades de países, inclusive, né, de reciclar, de guardar, tem toda uma questão, né? Então, isso
né? Agora, tem outras coisas que você pode acelerar isso, né? Muitas vezes, em alguns países, você forçou, até usando mecanismos contábeis, né? Você fez uma depreciação acelerada de determinados ativos e fez com que a indústria, eu vou trocar meu boiler. Ainda vale, mas economicamente não vale mais. Então, quer dizer, aí, né, o governo que está olhando outras coisas, ele viabiliza a velocidade dessa transição, né? Retomando só a questão, né, da universidade, da questão de comunicação, de fato, eu acho que a gente, olha, e cada vez, eu acho que a capacidade de expressão, infelizmente, está piorando cada vez mais, né? Tá difícil. Eu vejo teses de aluno, às vezes você tem que... né? Agora, eu diria assim, a Unicamp tem umas coisas interessantes. Eu até convido vocês, se você quiser escrever, eu tenho um blog, no blog de ciências da Unicamp, né, que é de energia e ambiente, né? E a ideia é exatamente essa, né? E tem uma coleção de blogs lá, tem gente da química, tem gente da medicina, certo? Então, há um esforço, né? E eu boto os alunos para escreverem. Tá? Olha, fala o que você vai escrever na sua tese, escreve, tem que caber em 2 páginas, né? E é mais difícil fazer isso. Mas, olha só, você depende, a sua bolsa está sendo paga por quem? Lembre disso. Quanto de vocês lembram disso? Tá certo? Principalmente não chega no prazo, né? Não, lembra que tem uma bolsa e ela caiu do céu, né? Ninguém está pagando aquela bolsa. Não, mas aquele leitor lá também está pagando. Explica para ele o que você fez. É isso, entendeu? E eu acho assim que a Unicamp tem... aqui nós temos um curso, né, de jornalismo científico, é o único, né? E tem coisas legais, o pessoal que sai de lá é muito legal, né? Se conhece, tem 2 que trabalham comigo e eu acho muito legal, né? Agora, nós também temos que levar em conta que a gente opera num país onde muitos poucos entendem, né? A gente precisa de muito desse vigor e dessa inteligência do Feynman que, né, nós não temos, né? Mas como você explica para sua avó a sua tese? Levando em conta que a sua avó não é engenheira, né? É isso, né? Estou partindo do princípio preconceituoso de que a sua avó não é engenheira, mas às vezes ela é mais esperta que você. Então, mas é que tá, põe-se nesse papel, né? E eu acho que eu convido vocês a pensar, em lugar de criação, vocês recebem bolsas, tá certo? Vão fazer teses, explica a sua tese para quem pagou a sua bolsa. É uma prestação de contas. Antes de reclamar do governo, não sei o que lá, olha vocês. Né? Às vezes sai coisas bem legais. Na época, na gestão do Paulo Renato, que havia uma feira para os prefeitos. Vocês se lembram disso? Eu lembro. Era sensacional, acho que teve uns 3 ou 4 anos seguidos, e que o ginásio se fazia aquela coisa de feira. Então todo mundo apresentava seus projetos lá, direcionado para os prefeitos. Os prefeitos ou comitivas de prefeituras viam e se tentava ver ali o que casava, o que essas prefeituras precisavam. Aquilo era uma ideia que... Mas era aqui na Unicamp? Sim. A reitoria fazia. E por que acabou? Essa é uma questão, porque quando a gente fala assim, ou o governo, ou a Unicamp, tudo fica muito abstrato, né? Bom, alguém tem que fazer, né? Nesse sentido, só uma colocação, parece que a universidade ela tem que se reinventar, né? Que nem ontem a gente estava conversando muito sobre o papel da universidade no país, né? O que a gente precisa fazer para melhorar esse papel perante a sociedade é trabalhar o marketing. Né? E o marketing é isso mesmo. Como você vai fazer marketing para sua bisavó falando da eficiência energética, né? E essa é uma iniciativa muito interessante, que eu não sabia que tinha aqui. Porque a gente não faz só balbúrdia, né? Aliás, eu acho que essa discussão não, é uma balbúrdia, né? É uma balbúrdia. Disso, né? O que eu senti é que todos os pesquisadores tiveram essa necessidade de, nossa, eu preciso
que as pessoas entendam que eu não estou fazendo bagunça na universidade, que eu estou trabalhando para uma Pois é, coisa que é para a sociedade. Mas né? isso, até esse exemplo, parece que cai um pouco naquele desafio que você falou, que é da infraestrutura institucional, né? Que a gente não, parece que não consegue dar continuidade, né? As coisas começam, que nem a ferrovia. Tinha a malha ferroviária do Brasil, cobriu o Brasil inteiro. Por que a gente não usa isso, né? A gente poderia estar preocupado em pegar um trem para viajar para São Paulo, para Rio de Janeiro, não ficar 3, 4 horas no trânsito da Marginal, da Bandeirantes, né? E a gente tinha isso, só que a gente esperou estragar, está tudo enferrujado, agora não tem mais como aproveitar, tem que construir um novo. E aí, então, mas, Bruna, veja que, falando dessa infraestrutura institucional, né? Publicar em blog, ninguém valoriza. Não. Tá certo? Divulgar a sua coisa para sua avó. Como que tem citação isso daí? Dá para pôr no currículo lá? Não dá. Qual o fator de impacto? Qual o fator de impacto? Tá certo? Então, a nossa instituição realmente não valoriza isso, né? Então, nesse blog da Unicamp, que eu participei desde o começo, a gente quis criar o DOI. Então, cada post tem um DOI, que não é uma citação, etc., mas está lá, né, um identificador, não sei o que lá. Não satisfaz o currículo Lattes, a CAPES, etc. Mas satisfaz muito quem está começando, não é? Então, agora, a gente precisa também olhar, quer dizer, né, e valorizar isso também. Porque eu digo, olha, escrever 1 ou 2 páginas, explicar para sua avó, vai ser tão desafiador quanto você fazer toda a sua tese. Entendeu? Então a instituição tem que começar a olhar isso. É porque aqui, assim, a gente entra como pesquisador, né? Os alunos entram, vão se formando, e parece que está todo mundo mais preocupado em publicar para atingir, para manter a nota CAPES, né? Porque isso é uma exigência institucional. E é claro que a gente quer manter a nota CAPES, por quê? Porque precisa do dinheiro. Então parece que a gente fica num beco sem saída, né? Porque como que a gente vai focar em melhorar o nosso marketing se a gente tem que seguir o quadrado, né? Fica lá naquela velha política, vamos dizer assim, né? Eu saía de Mojimirim até Santos de trem. Eu saía de São Carlos e vinha até Campinas de trem. Eu parava em Rio Claro muitas vezes para poder fazer. Eu, na época que eu por uma questão de necessidade, eu dei aula num caso lá em São Carlos, em um certo momento. E era difícil, o aluno naquela época, porque dava aula para baixa renda mesmo, né, pessoal. E precisava ensinar trigonometria, sei lá. Né? Então, você só ensina trigonometria para um aluno daquele que até cortava a cana, porque a zona muito canadeira, o cara ia à noite, né? Dormindo. Você vai ensinar seno, sei lá, aquele seno A, B, sabe? Aquelas coisas todas que é assim, não é palatável, né? Então, mas quando você fala, cara, que ele pode fazer a casa dele, ver o telhado, achar o ângulo, ele poder cortar o caibro de uma maneira mais fácil, sabe, sem desperdício, então começa a comunicação. Mas eu queria fazer uma pergunta para o professor Arnaldo, né, para poder, sabe. O professor falou uma coisa, abre aspas para o professor, do pai. Nossa, bem chumbo. Tem um advogado aqui na sala. Abre aspas. A posição, falando do Brasil, em função daquele erro das emissões e tal, a posição é uma vergonha. Você sabia que estava errado o número, né? Certo? Lá do CO2. Mas foram lá em Paris, viram lá e depois reconsideraram. Fecha parênteses. Posição foi uma vergonha. Eu gostaria de saber a opinião do professor com relação a isso, porque como é que o professor viu essa questão do Brasil abrir mão de sediar uma cópia aqui, e essa cópia agora está indo lá para o Chile, lá para Santiago. Perdemos em algum momento legal, né, para poder estar esses meninos todos participando da questão de sustentabilidade. Bom, só posso pegar carona nessa pergunta?
é uma pergunta mais técnica, que nem falou, sabia que estava fazendo errado, mas foi lá e fez. Ou seja, cadê o corpo técnico que vai estar junto com o governo para fechar esse acordo? Tem esse corpo técnico? Não é só o governo que fala, eu vou pegar o número 37% porque é bonito e vai dar um impacto muito grande. Evidentemente, se alguém quisesse pegar a tua citação, entre aspas, e processar, eu acho que eu teria que pagar alguns dias ou semanas, meses em Curitiba. Não tem como provar que o governo sabe. Sim, pessoas que eu conheço que estavam envolvidas no processo me disseram que sim, o estudo estava pronto, que se mostrava que as emissões de 2005 não eram aquelas, correspondiam a outro número, antes de ter sido feita a proposta e antes da delegação ter ido a Paris. Né? A questão como é que é a negociação. Esse é o nível da negociação que você precisa ter negociadores profissionais. Então, precisam ser diplomatas ou pessoas super experientes em negociação, senão você vai tomar golpes, trancos, né? Você vai ser enganado no processo, então, não sei, com muita facilidade. Então, eu suponho que todos os países que querem ter uma posição mais firme, eles se fazem se representar por diplomatas. Então, gente com muita habilidade no processo de negociação. Mas, evidentemente, que tem lá o corpo técnico. Agora, assim, a parte que diz respeito à energia da proposta brasileira. Quase que um ano depois que o Brasil tinha encaminhado a proposta, que tinha feito na época a INDC, né, que era uma intenção, que a EPE foi documentar e mostrar o que era possível, e se era possível se alcançar, não são exatamente submetas, mas como que as componentes de energia poderiam ser alcançadas. Então, que é basicamente quanto de eficiência energética, e se isso era factível, quanto que está mencionado no que era NDC e depois se tornou NDC, quanto que teria que ser, ou que precisa ser produzido de etanol, quanto que precisa ser produzido de biodiesel, né? O que significa aquele percentual de fontes alternativas, não grandes hidrelétricas na geração de eletricidade. Então, embora as pessoas que fizessem parte da equipe que elaborava a proposta disseram que estudaram muito, e acredito que estudaram muito, né? E tinham embasamento, isso não estava suficientemente bem documentado. Então, não dá para dizer que não teve seriedade, né? Se alcançar esse número, pelo menos mesmo as pessoas muito interessadas não tinham essa informação, esses detalhes. Né? Bom, e com relação ao teu comentário, o que significa o Brasil não sediar? Evidentemente que isso não é um evento esportivo que quem quer vai, tá certo? Com ingressos baratos. Então, frequentar, estar no espaço, você precisa ter uma credencial, você precisa ter uma justificativa apresentar, não é nada do outro mundo, mas assim, não é para quem quiser, né? Entra na fila e vai conseguir fazer parte das pessoas que entram na discussão. Eu, particularmente, eu acho que é melhor que o Brasil não cedia a COP25 do que sediar a COP25 com tantas explicações que não podem ser dadas, porque assim, tem coisas que não podem ser explicadas, né? Não dá para explicar. Né? Assim, coincidiu que eu estava lá, consegui ir na COP24, na Polônia, e assisti a alguns eventos, estava dentro de algumas plenárias, por exemplo, na plenária em que os chilenos assumiram o compromisso de sediar a COP25. Né? Para um brasileiro é constrangedor. Né? Suponho que não para todos os brasileiros que estavam lá, mas para alguns brasileiros era constrangedor. Né? Os comentários que se ouvia, né? Coincidiu, por exemplo, eu estar próximo do ministro do Meio Ambiente que estava falando no telefone muito alto com quem era o presidente da República. Né? E ele dizia assim, não, a posição do Brasil está muito bem explicada. Né? Agora sim, ele emendou um comentário que ele disse assim, embora eu tenha conversado com o Guterres, que é o português, que é o secretário-geral da ONU, né? E ele não entendeu a nossa posição. E ele acha que é dupla contagem que a gente está propondo. Está tão bem explicado que o secretário-geral da ONU acha que o Brasil está tentando dar um golpe no detalhamento da proposta. Né? Eu acho que isso é vergonhoso para um país que quer ter uma posição de liderança, que já teve uma posição de liderança. Né? Agora, assim, o fato de não ser no Brasil, ser Santiago, dificulta um pouco, mas quem estiver disposto a participar tem lá os seus recursos, maneiras de participar. Eu, enquanto brasileiro, eu tenho uma tréplica aí,
Depois do Brasil eu fiquei meio chateado, né? Acho que deve ter o negócio do Brasil, né? Mas a gente não tem essas informações. E meu professor estava lá em cima da casa vendo tudo, né? A gente Não, aqui... exatamente isso. Não necessariamente vendo tudo. Mas eu, aproveitando da oportunidade, eu também queria fazer, professor Gustavo, uma pergunta para o professor Januzzi, tá? Que tem muita briga que a gente, eu e o Jaime trabalha bastante aí, que a gente vive falando das melhores tecnologias disponíveis, né? Que é o primeiro desafio do professor, que existe aí no mercado tecnologias comercialmente disponíveis, né? Onde dá um retorno aí de 40% de redução de custo. Potencial, não potencial econômico, potencial técnico. Né? Mas certamente isso é uma coisa assim grandiosa, né, em relação. E tem alguma saída para isso? Sabe, eu sei que tem, já que nós temos um arcabouço de lei, um monte de coisa, né? Mas quando eu chego, por exemplo, na Honda, aqui no NIP, chegamos lá na Honda, pegamos lá os resíduos dos restaurantes para fazer biogás, fazer uma análise rápida. E aí eles viram que dava para usar na cabine de pintura, nos revólveres lá, sabe? Mas depois eles não quiseram mais, sabe? No primeiro momento ficamos assim, sabe? O menino está perto do doce, ou nós estávamos perto do arco-íris em termos de aplicar efetivamente um projeto perto da taça, do pote de ouro, mas não conseguimos, né? Chega lá, não viu. De repente é um cara do Japão aí para fazer a coisa e a gente fica vendo aviso. Mas esses 40%, por que a gente não torna realidade? Pois é, esse é um desafio, né? Então, mas a sua Não, toda... tem tantos exemplos onde isso dá certo, né? De fato, quando você tem um governo como o da China, né? A China é impressionante, eles têm o maior e o melhor programa de eficiência energética do mundo. E ela surgiu assim, né? Lá, né, tem todo um compliance, tem todo interesse, tem todo, né, faz e executa, né? E esse é um extremo. E se não fizer, executa também. Executa também. Exatamente, pronto, é mais efetivo. Os ineficientes morrem no caminho. Agora, mas tem outros exemplos. Veja, né, tem vários exemplos, né? Acho que os Estados Unidos está cheio de história, entendeu? Agora, é aí que está, tem que ter todo um arcabouço, né? Aí tem que vencer as outras. Esse é o dado fácil. Você tem que ter instituições, né, preparadas, valorizando aquela iniciativa, tá certo? Você tem que ter recompensas, né? Você tem que ter mecanismos, né, que fazem essa coisa progredir, né? Alavancar. E, então essa construção, né, que é o desafio. É impossível? Não, tá certo? Tem exemplos onde quando se quer, se faz, né? E mesmo o Brasil, eu dei o exemplo do GLP. Para mim, o GLP é um programa de eficiência energética. Você tirou um combustível, pôs outro, melhor, mais eficiente. Teve um concerto de várias coisas, de tecnologia, de instituições, né, de métricas para avaliar, né? Não sei se eu escrevi um artigo sobre isso. Então, é interessante. Mas dentro desse projeto GLP, quanto tempo ele levou para ser Não, implantado e quais foram as etapas? Não foi tudo de uma vez, não é? Foram etapas. Não, então, o interessante e a outra coisa, muitas vezes você tem que ter por exemplo, né, subsídios é um mecanismo de você fazer isso. Foi o que aconteceu muito do GLP, foi isso. Comprou álcool também. O do álcool também. O que nós não soubemos fazer até hoje foi ter uma estratégia de retirada do subsídio. Mesmo o GLP, quando o Collor tirou o subsídio, foi uma catástrofe, né? Porque o que ele criou lá de Vale Gás, né? Não lembro se era o nome que era dado, né? Assim, aquela camada foi um ano onde aumentou o consumo de lenha, né? Nesse trabalhinho que a gente fez, a gente mostra que embora a gente não tenha dados muito precisos de lenha, a gente tem dados precisos de GLP. E você vê que o consumo per capita de GLP, consumo per capita de combustível para combustão é a coisa mais inelástica possível, entendeu? Assim, é 1 gigajoule per capita por ano de energia útil. Todo mundo, se você come fora, também não interessa, gastou lá fora, então se você soma, esse número é imbatível.
Então, é um ano onde você vê que o consumo per capita de GLP cai porque esse subsídio, essa estratégia, o que o cara fez? Tirou. Mas a estratégia de fazer isso de uma maneira mais responsável não foi feita. Então, a população que não conseguiu, o que tinha de gás não deu para o mês inteiro, o que ela tinha que fazer? Queimou qualquer outra coisa. Né? E caiu o consumo per capita. Né? Então, tem exemplos, né, onde isso é feito. Né? E eu estou dando só um exemplo. Né? Nós temos um exemplo agora do que não está sendo feito, que é a política de resíduos sólidos, que foi dado um período para ser... E não aconteceu nada, e agora o pessoal vai ter que adiar, porque todas as prefeituras agora resolveram falar que ninguém vai fazer nada, porque não foram estabelecidas metas intermediárias para você chegar lá. E, de repente, todo mundo tem que fazer. Até 2000 como é que era? Já foi, né? Já foi, né? Já foi, e agora passaram para 2021 e vai passar para 2024, não é isso? Então, assim, mas esse é o típico exemplo de uma política que foi mal feita. Só no papel, né? Demorou 30 anos, né, para a gente atingir a universalização. 30 anos? Do GLP. Né? Mas isso foi feito. E o GLP, se vocês olharem na literatura, tem muitos países que ainda estão se matando para... Índia? A Índia é vários países da África, né, estão tentando fazer uma política. Nós tivemos uma certa vantagem histórica naquela época. Né? Era um governo militar, era um governo que planejava, tinha um braço forte da Petrobras, mas o interessante é que naquela época eles privatizaram a distribuição através de concessões. Né? Então, e deixou que o privado, a Petrobras fez uma parte, mas o setor privado fez todo o resto. A capilaridade foi privada. Foi toda privada, né? Com concessões, com metas, com preços controlados, né? Até você... Bom, e de fato, chegou um momento que estava atingido a universalização. Os subsídios em países como o nosso são necessários por uma parte da população, só que você então faz um target, né? Você direciona o subsídio para quem precisa, não faz o subsídio para todo mundo, né? Como sempre foi, durante 30 anos todo mundo tinha o subsídio, né? Mas quando você tira esse subsídio para todo mundo, você tem que colocar para quem realmente precisa, né? E aí que foi o erro. O Mauro podia ter perguntado para mim. Essa coisa de se abdicar a sediar a COP. Foi você então. Não, mas eu podia explicar, eu podia ter respondido. O Paulo Nogueira Batista era um altíssimo diplomata da elite do Itamaraty, chegou pro Sarney, salvo engano, em 88, quando se discutia a realização da ECO 92, né? 92. E ele falou para o Sarney, vamos trazer a ECO 92 para o Brasil. E naquela época, não sei se vocês se lembram, mas qualquer brasileiro no exterior, que fosse de universidade ou de governo, tinha um panelaço atrás dele, porque o Brasil era queimador de floresta. Né? O esporte número 1 da Europa era perseguir agente brasileiro, porque era queimador de floresta, e era mesmo. Né? Bom, qual foi a elite do governo? Falou assim, então vamos mudar a imagem do Brasil. Para mudar a imagem do Brasil, vamos trazer a conferência para cá, mas nós vamos mudar o Brasil. Né? Uma das coisas que foi realizada antes de 90, ainda no governo Sarney, foi a criação do IBAMA, que foi uma resposta direta, né, às pressões internacionais em relação a questões de preservação. Então, foi a partir dali que o Brasil saiu do discurso típico dos militares, que é o mesmo discurso típico dos que a gente acha que não são conservadores, né? Como, por exemplo, o que foi ministro do meio ambiente,
aquele idiota de pai e mãe lá, de bigodinho, assim, o... Sarney. Filho do Sarney? Filho do Sarney. Não, esse eu acho que não é um idiota de pai e mãe, só de pai. Aquele do PCdoB. Ele foi o relator sei, do Alagoano. o relator do Código Ambiental, não foi? E depois ele foi ministro da Ciência e Tecnologia no governo Dilma. Aldo Rebelo. Então, tanto os milicos quanto essa esquerda progressista falavam assim: o primeiro mundo queimou as florestas deles, se desenvolveram, agora não querem deixar a gente queimar nós. Né? Nossa, cansei de ouvir isso. Mas está ouvindo de novo. Voltei a ouvir. Por que eu estou falando isso? Eu não lembro agora. O Paulo Nogueira Batista, né, nessa discussão, disse: não, então vamos sair dessa lástima, desse discurso e entrar num discurso mais moderno. Acho que o lapso é agora mesmo, porque é representativo de que não queira trazer a discussão para cá, porque agora há um desmonte de toda a política ambiental que foi feita nesses anos. Isso é a coisa mais clara e evidente de como esses conservadores brasileiros seguem a cartilha do neoconservadorismo norte-americano, ipsis literis. Né? Uma coisa interessante, ele estava falando de aquecimento global, eu fui fazer uma pesquisa de aquecimento global no YouTube e tinha um videozinho do filho do presidente, que também é um idiota de pai e mãe, não é? Falando de aquecimento, de que aquecimento global é um mito, que é o discurso exato do neoconservadorismo norte-americano. Então aí você percebe que há uma cartilha que esses caras seguem, porque mesmo coisas que não estariam na agenda política brasileira, como questão de imigração, esses caras colocaram na plataforma de governo. É um governo anti-imigração num país que não tem o problema da imigração. Né? Então, essa cartilha, né, não é teoria da conspiração, mas realmente há um movimento muito bem organizado, com liderança, financiamento e tal, e nós estamos numa fase, nós temos um governo que ele é minoritário em termos, assim como nos Estados Unidos, minoritário em termos de preferências sociais, não tem base política séria, mas está no governo. Né? E aí, quando você falou da questão, o maior drama, que é talvez o legado mais perverso dos governos progressistas, tidos progressistas, né, ultimamente, é que eles destruíram o pouco que havia de sociedade civil. Tá? Porque todo mundo foi para a folha de pagamento do governo. E quando não tem mais governo, né, agora você não tem mais sociedade civil, você não tem mais CUT, você não tem mais UNE, você não tem mais OAB, ninguém mais é representativo, porque todo mundo estava comprometido com a folha de pagamento do governo, de salvar a Dilma e tirar o Lula da cadeia. Então agora a sociedade é completamente desorganizada. Por isso um grupo desse consegue chegar ao poder numa situação. A OAB é a Organização dos Advogados Bolivarianos. O presidente do OAB, o tal de Santa Cruz, ele é biônico. Mas essa pergunta que eu fiz, o Manduca foi lá, mas eu fiz porque eu sabia que o professor tinha ido para a COP 24, e essa questão é bastante interessante para nós, sabe? Até para saber, porque é duro você achar que está tomando uma pernada de anão, de chileno, com todo respeito ao Chile, que inclusive tem uma renda per capita muito maior que a nossa. Só não funcionou lá a aposentadoria, que o governo aqui realmente lá está difícil, a questão da aposentadoria do pessoal, né? Mas assim, os chilenos não têm nada a ver com isso. O que existe é um acordo, né, de que os continentes se revezam.
a COP, que seriam os países que organizam. E era a vez da América Latina, né? E de preferência a América do Sul, né? Então, assim, não tem tantos países em condição de sediar. E ainda mais que a decisão brasileira foi tomada, eu acho que um mês antes de começar o evento lá na Polônia. E precisava ser comunicado durante o evento na Polônia qual que era o destino, para mostrar o mínimo de organização. Então, eles não... Assim, a ONU, né, a Convenção Quadro, então, não tinha muitas opções. E eu suponho que eles listaram lá 2, 3 cidades e foram negociar com os governos, né, dos países dessas cidades. E certamente Santiago estava entre as cidades que tinham condições de serem hospedeiras. Acho que não tem... A organização é da cidade, né? Assim, o país tem que capotar, né, condições adequadas. Mas a cidade precisa ter o mínimo de infraestrutura, hoteleira, precisa ter um centro de convenções, um grande centro de convenções. Senão as coisas não funcionam. Oh, desculpa. Mais alguma pergunta? Não, Perdão, é que a gente, já que interrompemos, é que a gente vai ver os meninos todos aqui, que estão aqui presentes, e nós temos 3 livros que aí foram. Então ele vai distribuir para os meninos, né? Ver como é que vai ser aí. Sabe? Então tem uns números aí, eu preciso que alguém faça o sorteio. Tem 3 volumes do professor. É um livro do professor Januzzi, com o professor Bajai, com o Pacola, e esse livro aí é um livro que eu participei, que é lá da Federal do Mato Grosso, que é de ciência energética, uns cases aí. E depois tem chamado oral. Tem que escrever um post. Uma página. Uma página. Tem que explicar para a avó. Desculpa aí, professor. Não. Eu estou informado. A hora que deu a baixada, eu entrei para saber se tinha mais alguma pergunta, né? Ó, 6 é aqui, hein? Pior, né? A gente, esse piloto, está sendo assim, extremamente piloto para nós. Né? A gente pretende em dezembro estar fazendo um novo evento, né? E acumulando essa experiência, né, Bruna? Né, Manu? Para poder fazer uma coisa assim que possa trazer indústrias também, sabe? Fazer uma coisa, buscar aí essa área. Esse, na verdade, apesar de ter tido um público razoável bastante, né? Mas foi feito em curtíssimo espaço de tempo que eles organizaram. Eles pensaram há algum tempo, mas a organização mesmo foi rápida, foi muito rápida. A efetivação foi muito rápida. Então, eu estava até preocupado que nós não atingíssemos um público tão grande como a gente atingiu. Ainda mais por ser a primeira edição, mas aquilo que você falou é importante. Esse tipo de iniciativa é importante para que a gente possa colocar as pessoas em contato, para saber o que cada um está fazendo, para poder discutir esse tipo de debate, né, para ver... Cada um tira um. São 4. Cada um tira um, exato. Bruna, começa você. Você começa, primeiras damas. Isso. Parabéns, Gabriel. Januzzi. 4. Danilo. Parabéns, ó. Vai passar um final de semana. Não. 11. 11. E Jorge. Estudar essa aí. Infinito. Não, oi. Cristian. Valeu. Vai fazer uma boa leitura.
Muito bem. Então, Só antes do encerramento, a gente tinha uma parte de feedback no nosso cronograma, mas a ideia é a gente fazer um questionário online e a gente envia para vocês, que assim, o feedback de vocês vai ser muito importante, exatamente para a gente sempre melhorar, né? Então, para buscar não se acanhem em criticar. Isso, críticas são muito bem-vindas. Então, assim, é por isso que até vai ser online, né? Não precisa ficar com o rosto à mostra, assim, né? Então, assim, é muito importante o feedback de vocês. Então, assim que tiver pronto o nosso formuláriozinho, a gente envia e, por favor, preencham com sinceridade, porque a gente quer melhorar muito para as próximas NIP Weeks, que esta seja a primeira de muitas. Ok? Muito obrigada. Não sei se vocês querem fazer alguma coisa. Não, foi uma iniciativa dos pesquisadores do NIP, a NIP Week, então foi uma iniciativa louvável, que recebeu o meu apoio desde o início. E eu acho que é importante, porque eu acho que é importante esse tipo de comunicação entre pesquisadores de diversas áreas. O sucesso quase que inesperado dessa primeira edição, dado o curtíssimo espaço de tempo em que foi organizado, me faz crer que em dezembro nós teremos uma segunda edição ainda mais bem sucedida. Eu acho que a gente vai poder organizar melhor agora. As críticas de vocês serão muito bem-vindas e eu acho que a gente pode fazer algo cada vez melhor. E muito obrigado por terem vindo. Walter, obrigado a vocês. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Não parei. Se quiser lá pegar seu... Vou visitar seu blog, não sabia. Obrigado pela ajuda. Tem vários, né? Várias áreas, acho. Obrigado, tá? Obrigado. Obrigada, Reinaldo. Obrigada. Tudo bom, Tomás? Quanto tempo, hein? Obrigado. E salve o São Paulo. É sempre assim. Parabéns para vocês. Foi. Não, mas foi bom. Valeu. Parabéns. Gostamos do retorno. E obrigado Essa é pela a primeira e